tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Meu nome é Francisco, mais conhecido como Chico. Sou membro da Igreja Evangélica Ação Bíblica em Vila Antonieta, uma igreja preocupada
com a propagação da palavra de Deus. E é bom estarmos aqui juntos para mais um culto, onde poderemos conhecer e ouvir um pouquinho mais da palavra do Senhor. Seguindo os cultos anteriores, estamos fazendo o nosso culto virtual, mas juntos em espírito de oração. Virtual que não significa o oposto de real. Virtual nós podemos dizer que é o oposto de presencial. Mas como disse, seguimos juntos em espírito de oração, juntos nesse lugar chamado comunhão. E nesse lugar chamado comunhão, quero convidar os irmãos a fazer uma oração. Então vamos fechar nossos olhos, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar para que o Senhor abra nossa mente, abra nosso coração para os ensinamentos que Ele quer nos trazer nesta noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade, obrigado porque podemos, ainda que à distância, Senhor, estarmos aqui louvando, engrandecendo o Teu nome, aprendendo mais da Tua palavra, conhecendo mais de Ti. Proteja, Senhor, cada membro desta igreja em seu lar, proteja as famílias, proteja os empregos, proteja essas pessoas que estão na rua, Pai, e que não podem se refugiar em suas casas, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os nossos corações e que tudo, Pai, absolutamente tudo que for falado aqui, venha absolutamente de Ti, nunca, jamais de homem, Senhor. Amém. Eu gostaria de aproveitar também e lembrar os irmãos que, ainda que vazia, a nossa igreja precisa da sua colaboração. Então não deixe de procurar o nosso tesoureiro e fazer a sua oferta, de entregar o seu dízimo. Cumpra essa ordenança do Senhor, ainda que nesta etapa. Estamos precisando seguir com os nossos trabalhos e a tua ajuda é fundamental. Com isto posto, eu gostaria de convidar os irmãos a ouvirem uma pequena metáfora que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais do livro que nos servirá de base para o estudo de hoje. Me refiro ao livro de Atos. Nossa igreja, há alguns domingos, vem explorando o livro de Atos, capítulo após capítulo, e hoje chegou a vez do capítulo de número 13. Esse capítulo é o capítulo que nos servirá como base para o estudo de hoje. E esse capítulo, ao lê-lo, me lembrei de uma história que diz o seguinte: Jesus se declarou Deus. Com isso, nós temos duas opções: ou o aceitamos ou o rejeitamos. Ou permitimos que ele faça verdadeiramente parte da nossa vida e o coroamos como o rei dela, ou simplesmente o negligenciamos. Como quando você vai até um restaurante, na hora de pagar a conta, você opta por pagar com débito ou com crédito. Quando você vai fazer um caminho, ou você vai pela esquerda ou vai pela direita. Ou você está grávida ou você não está grávida. Ainda que nós, homens, tentemos sempre criar uma terceira opção, no caso de Jesus, ela não existe. Ou o aceitamos, ou o negligenciamos e dizemos que ele é louco e simplesmente um megalomaníaco. Isso me faz lembrar uma frase que li há pouco tempo atrás, que diz o seguinte: a voz definitiva no universo é Jesus. Ela não está entre várias vozes, mas é a voz sobre todas as outras vozes. A voz sobre todas as outras vozes. E é esta voz que Paulo e Barnabé levaram ao povo da cidade de Chipre, da ilha de Chipre. Após receberem um chamado do Espírito Santo, eles se dirigiram até essa ilha para propagar a palavra do Evangelho. E chegando lá, encontraram com Sérgio Paulo, o procônsul, um líder daquela região. Começaram ali imediatamente a conversar sobre o Evangelho e sobre as boas novas de Cristo com aquele homem. Mas ele era assessorado, se é que podemos dizer assim, por um feiticeiro chamado Bar Jesus. E eu me lembro que alguns domingos atrás, ainda em nossa igreja, quando falamos de um outro capítulo do livro de Atos,
Falamos de Simão, o mágico, que também era um feiticeiro e que enganava as pessoas. E este homem, de nome Bar Jesus, não fazia diferente. Ele era um dos conselheiros de Sérgio Paulo, o procônsul responsável por aquela localidade. E quando ele percebe que a Bíblia diz que Sérgio Paulo era um homem muito inteligente, e acredito eu que justamente por isso ele se debruçou para ouvir e conhecer mais da palavra do Senhor, quando Paulo e Barnabé começam a falar da palavra do Senhor para este procônsul, imediatamente Bar Jesus, achando que com isso poderia perder influência, poderia perder poder, ele imediatamente começa a atrapalhar a mensagem. Mas Paulo imediatamente o repreende e diz aqui em Atos, capítulo 13, no versículo 10, que Paulo repreende dizendo o seguinte: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos do caminho do Senhor? Paulo repreende de uma forma muito dura. E mais do que isso, ele lança uma maldição sobre Bar Jesus e diz que ele vai imediatamente ficar cego. E assim acontece. Imediatamente Bar Jesus fica cego, a ponto de ter que sair daí guiado por outras pessoas. E o tiro sai pela culatra, porque de alguma forma Bar Jesus tinha como principal objetivo ali atrapalhar a mensagem do Senhor que era levada ao procônsul. Mas tal ação, tudo o que aconteceu e tudo que o procônsul ouviu, foi mais do que suficiente, a palavra nos diz isso, para que ele saísse dali maravilhado com tudo que tinha ouvido e falado. Depois deste encontro com o procônsul Sérgio Paulo, Paulo e Barnabé seguem a sua viagem missionária e começam a procurar sinagogas onde poderão falar sobre o Evangelho de Cristo. Num desses encontros, após todo o rito que os judeus tinham à época, Paulo e Barnabé são convidados a falar um pouco, a contribuir com aquele encontro. Eis então que Paulo aproveita a oportunidade e fala de todo o plano da salvação do Senhor. Desde a época em que o povo estava no deserto, desde a época em que o povo saiu do Egito, chegou até a Terra Prometida, e ele começa a fazer todo o plano da salvação e expor todo este plano para os judeus que estavam ali. E eu destaco alguns trechos dessa preleção que Paulo fez ali. No versículo 26, ele diz o seguinte: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra da salvação. E ele continua aqui no versículo 29. Puseram-ne em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aliás, eu recomendo nesta semana que os irmãos leiam todo o capítulo de Atos 13 com calma, mas em especial essa parte em que Paulo fala sobre todo o plano de Deus para as nossas vidas. Nesse capítulo, a gente vai perceber o como Deus é cuidadoso com cada detalhe. Como ele se fez presente em toda a história da humanidade até hoje. E o mesmo Deus que tirou o povo do Egito e levou para a Terra Prometida é o mesmo Deus que nos ampara hoje em momentos de crise como esse que estamos vivendo. E durante a nossa trajetória, irmãos, teremos a obrigação e o dever de, assim como Paulo, ter a coragem de propagar o Evangelho onde quer que estejamos. E ainda que nos deparemos com muitos Bar Jesus, como vimos aqui, precisamos ser fortes, precisamos ser encorajadores e falar
da palavra do Senhor com o mesmo ânimo e com a mesma coragem com que Paulo e Barnabé falavam aos judeus dentro de uma sinagoga. A ponto de que, após isso, eles foram convidados a retornar àquela sinagoga no sábado seguinte. E eles passaram uma semana inteira falando para aquela cidade sobre o plano de salvação, sobre a vinda de Jesus, sobre o Cristo. E no sábado seguinte eles voltaram àquele lugar atendendo o convite e a cidade estava tomada. Todos estavam sedentos pela palavra do Senhor. E quando, nessa segunda oportunidade, eles começavam a falar, desta vez apareceram outras pessoas ali extremamente incomodadas com a palavra que estava sendo levada. E começaram a interromper, a atrapalhar, assim como o Bar Jesus fez quando eles levavam a palavra para o procônsul. Esses judeus extremamente incomodados com a presença de Paulo e Barnabé, com a presença da palavra do Senhor ali, interrompiam e atrapalhavam. Até que a hora que Paulo, mais uma vez, se ira e diz que já que os judeus não estavam dispostos a ouvir a palavra, e eles deveriam ser os primeiros a quererem ouvir dessa palavra, que ele então pregaria aos gentios. Muitos gentios se faziam presentes ali. E, quando ouviram isso, ficaram extremamente ansiosos por conhecer essas palavras. E é isso que Paulo fez. A Bíblia diz que, após esse episódio, eles pregaram aos gentios que conheceram a palavra do Senhor. Mas isso não durou muito tempo. Pouco tempo depois, essa comunidade judaica, formada principalmente por pessoas influentes na época, se reuniram e conseguiram de alguma forma incomodá-los a tal ponto que eles tiveram que sair dali. E a palavra diz que eles saíram dali, sacudiram a poeira de suas sandálias, como que em sinal de que deixo com vocês tudo o que falei até agora, mas daqui para frente vamos seguir a nossa caminhada. E é isso que foi feito. Eles saem daquela cidade, mas no último versículo deste capítulo, a palavra nos traz que eles saíram dali extremamente satisfeitos com o trabalho que havia sido feito. O versículo 52 nos diz o seguinte: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Irmãos, que texto maravilhoso que nós pudemos desfrutar. Um texto que mostra como dois homens preparados por Deus, separados por Deus, são capazes, qual o poder que eles têm ao atender um chamado do Espírito Santo e levar a palavra do Senhor. Um texto que nos mostra que, apesar de haverem pessoas e situações que convergem contra a palavra do Senhor, precisamos nos manter firmes. O momento é diferente de tudo do que a maioria de nós já vivemos. E um momento diferente exige medidas diferentes, como essa de hoje. Nosso culto está sendo realizado de forma online, algo que nunca aconteceu na história da nossa igreja. E imagino que todas essas situações também eram extremamente novas para Paulo e para Barnabé. E eles souberam lidar com elas. Irmãos, independentemente do momento que estejamos vivendo, há pessoas aí fora sedentas pela palavra do Senhor. Há pessoas aí fora que, diante de todas as circunstâncias, querem ouvir, querem conhecer. Por isso, propaguem essa mensagem. Tenham a coragem que Paulo e Barnabé tiveram na hora de ir até uma sinagoga e falar de todo o plano da salvação do Senhor. Tenham a coragem de compartilhar esse culto com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares, que neste momento de quarentena, de isolamento social, podem estar angustiados e esperando por uma palavra de consolo. Esta é a palavra de consolo. Jesus é a palavra de consolo. Busquem-o acima de tudo. Eu gostaria de convidá-los a fazer uma última oração, uma oração em nome dessas pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor, e uma oração em nosso nome, para que Deus nos encoraje a cada dia
a levar essa mensagem adiante. Oremos. Senhor Deus amado Pai, obrigado por esta oportunidade, Senhor. Oportunidade em que temos de conhecer um pouco mais da Tua Palavra, ouvir de Ti, Deus. Oportunidade que temos de nos inspirarmos, Pai, em homens como Paulo e Barnabé. Obrigado porque o Senhor nos trouxe o plano da salvação. Obrigado porque o Senhor nos deu esse presente e podemos compartilhar desse presente com todos que querem ouvir, assim como os gentios quiseram ouvir, Senhor. Senhor, nesse momento de dificuldade, esse momento de ansiedade, esse momento de preocupação, que as pessoas possam se achegar a Ti, Deus, e verdadeiramente depositar todos os seus problemas aos pés da cruz, Pai. Para que não andemos ansiosos por coisa alguma, porque temos a certeza de que o Senhor se faz presente em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela vida de cada irmão que está nos vendo. Obrigado pela vida de cada irmão que está nos ouvindo, por cada família, Pai. Obrigado pela vida de cada família, por cada lar que essa mensagem vai entrar. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana de paz, de tranquilidade, uma semana em que o Senhor se faça presente em nossos corações. No santo nome do Senhor Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. E agora eu deixo os irmãos com um pequeno vídeo que ilustra toda essa história que acabamos de contar. E não se esqueçam de, durante a semana, meditar, degustar todas as palavras que Atos, capítulo 13, nos deixa. Um domingo abençoado a todos os irmãos e uma boa semana a todos. Obrigado. No capítulo 13 do livro de Atos, vemos o relato da experiência missionária de Barnabé e Saulo na ilha de Chipre. Essa ilha era conhecida pelas lindas edificações e o templo dedicado a deus Afrodite. Neste capítulo encontramos um conflito de interesses entre três lados principais. Primeiro, destacam-se os discípulos, que têm como objetivo levar o evangelho. Do outro lado estava o procônsul romano Sérgio Paulo, descrito como um homem inteligente que tinha o desejo de enxergar as verdades da palavra de Deus. E por último, surge no cenário a figura de Elimas, uma espécie de mago místico, que tentou atrapalhar o processo de evangelização de Sérgio Paulo, seu cliente. Assim, temos quem leva a luz, também encontramos quem quer enxergar a luz e, por último, quem deseja deixar o próximo em trevas. Porém, o final é surpreendente. Poucas vezes encontramos Paulo tão firme em uma repreensão. A partir do verso 9 lemos: Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Sabe, eu fico imaginando que existem pessoas que vivem simplesmente para atrapalhar aqueles que querem enxergar a verdade, mas no fim, são elas mesmas que terminam cegas e sozinhas na escuridão. Triste fim para quem também teve acesso à luz da verdade.